Olá! A aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre divisão dos circuitos terminais. Então, uma vez definida a quantidade e posição dos quadros de distribuição, é necessária a divisão da instalação elétrica em circuitos de forma a atender aos requisitos de segurança e funcionalidade. Então, como é que deve ser atendido esses requisitos? Em termos de segurança, evitar que a falha em um circuito comprometa o resto da instalação. Então, tem um curto-circuito, por exemplo, num equipamento, enfim, aquele dispositivo de proteção daquele circuito específico deve atuar e evitar aí riscos de incêndio, enfim, naquele circuito específico. Teoricamente, não deverá atacar outras áreas, por exemplo, de uma casa, de um edifício, enfim. Ele deve atuar para proteger aquele ambiente específico, certo? Conservação de energia. Possibilitar que cargas de iluminação e climatização sejam acionadas de acordo com as necessidades. Então, cargas de iluminação, por exemplo, um escritório, sei lá, um andar de escritórios, seria interessante eu poder ligar certas áreas de iluminação independente uma da outra. Imagine pessoas que trabalham num turno mais avançado, à noite, enfim, menos gente. Teoricamente, aí, não precisaria usar toda a iluminação, talvez só aquelas específicas onde essas pessoas estejam trabalhando. E aí eu conservo, não gasto tanta energia. Da mesma forma, a climatização, ar-condicionados. Não seria interessante eu ligar com uma chave só a climatização de um prédio inteiro. Por ambiente seria interessante. Funcionais. Permitir a criação de diversos ambientes, como os necessários em auditórios, salas de reuniões, espaço de demonstração, área de lazer. Então eu posso ter, por exemplo, um auditório, eu preciso acender as luzes do palco, preciso colocar apenas as luzes da escadaria, dos corredores, diminuir a iluminação, enfim. Então é interessante eu entender o que o ambiente precisa também para eu fazer a divisão dos circuitos. A manutenção, facilitar ações de manutenção e inspeção. Então seria interessante eu tenho uma casa, um edifício, enfim, eu preciso fazer certas manutenções. Teoricamente, seria interessante eu não precisar ter que desligar toda a energia do prédio, e deixar todo mundo esperando para eu realizar uma manutenção em um certo ponto. Então, fazer esse estudo que eu preciso fazer alguma manutenção periódica, eu fazer circuitos isolados para essas áreas, por exemplo. Para cada circuito terminal, deve ser previsto um dispositivo de proteção. Em geral, nas instalações elétricas devem ser usados disjuntores termomagnéticos, que vão aí proteger a minha instalação aí contra curtos e sobrecarga. Os disjuntores residuais, diferenciais residuais, que vão proteger tanto equipamentos quanto as pessoas aí em caso de fuga de corrente. E dispositivo de proteção contra surtos, quando eu tenho uma sobretensão, enfim, esse cara tem que atuar para proteger a minha instalação elétrica. E o que é um circuito elétrico? Então, em termos de instalações elétricas, é um conjunto de equipamentos e condutores ligado ao mesmo dispositivo de proteção. É constituído basicamente de uma fonte, então tem minha alimentação da concessionária, fase e neutro. Os condutores, minha fiação, fio fase, fio neutro, retorno, enfim, todos os condutores que fazem a interligação dos componentes. Minha proteção, seja o disjuntor termomagnético, residual, enfim. Dispositivos de comando, meus interruptores e, enfim, a carga que a gente está acionando, controlando. Então, fechado esse circuito, é considerado aí um circuito elétrico. Quais são os critérios para a gente fazer essa divisão por circuitos numa instalação elétrica? Então, os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização. Em particular, deve-se distinguir circuitos de iluminação e tomadas. Então, o primeiro ponto a ser observado é cargas de iluminação devem ser separadas, ter circuitos separados das minhas tomadas de energia elétrica. É interessante que eu possa fazer manutenção apenas no tomadas, é interessante que eu possa fazer só manutenção na iluminação. Então, a primeira regra para dividir os circuitos é iluminação e tomadas. Devem ser previstos circuitos independentes para equipamentos com corrente superior a 10 amperes e também circuitos exclusivos para as tomadas de uso específico. Então, se eu tenho, sei lá, um auditório aí que tenha diversas lâmpadas que consumam aí mais que 10 amperes, é interessante eu dividir essa iluminação em alguns circuitos para evitar aí a utilização de maior que 10 amperes por circuito. Quando eu tenho um equipamento de uso específico, por exemplo, um chuveiro, então eu tenho um disjuntor dedicado a esse circuito
para essa carga. Em cozinhas, copas, áreas de serviços, lavanderias e locais análogos, devem ser previstos circuitos individuais quantos forem precisos. Tá? Então, é interessante que eu tenho, né, uma tomada, enfim, um circuito para cada tomada numa cozinha, para funções específicas, para que eu possa ter um maior controle, uma maior proteção. Limitar os circuitos de iluminação em 1200 VA a 1500 VA em 127 volts, 2200 a 2500 VA em 220 volts. Tomadas de uso geral, entre 1800 e 2000 VA em 127 volts e 3600 a 4000 VA em 2200 volts. Em instalações com 2 ou 3 fases, as cargas devem ser distribuídas entre as fases de modo a obter o maior equilíbrio possível. Então eu tenho um sistema, uma casa, uma residência, enfim, que recebe 3 fases, ou uma casa que recebe 2 fases. Então eu devo dividir os circuitos, tanto de tomada de uso geral, tanto de iluminação, quanto de uso específico, o mais equilibrado possível entre as fases. E aqui alguns exemplos de circuitos terminais. Por exemplo, um circuito de iluminação monofásico, ok? Nós temos aqui, recebendo da minha concessionária, um neutro, 2 fases e meu proteção. Então aqui está o nosso quadro de distribuição. Chega aqui o nosso barramento de proteção, o nosso barramento de neutro, passando aqui pelo nosso disjuntor residual, diferencial residual. E as nossas fases também passando pelo meu disjuntor residual e vindo aqui paralelamente aqui aos nossos DPS. Passando aqui, nós temos nossos condutores de fase e aqui nós temos as divisões de circuito. Cada carinha desse, cada disjuntor desse vai fazer um circuito independente. O caso aqui é o circuito de iluminação, foi ligado esse disjuntor aqui nesta fase, e aí essa fase está indo lá para minhas lâmpadas. O neutro sai aqui do meu barramento e minha proteção lá do barramento de proteção. Aqui tem um exemplo de circuito de tomadas de uso geral. Novamente aqui neutro, fase, proteção. E aqui nós temos 2 tomadas de uso geral, preciso que cheguem nelas um fio neutro, um fio fase e minha proteção. Proteção vem lá do barramento de proteção, o fio neutro do barramento de neutro, e minha fase então sai lá do meu disjuntor unipolar vindo dessa fase. Aqui eu tenho 2 exemplos de circuitos terminais para tomadas de uso específico ligado em 127 volts e outro em 220 volts. Aqui supondo que a concessionária entregue o ponto de alimentação 127 entre fase neutro e entre fase 220 volts. Então aqui eu estou ligando o chuveiro em 127, eu preciso o fio neutro, o fio fase e de proteção. Proteção vem lá do barramento de proteção, o fio neutro vem aqui do meu barramento de neutro e minha fase aí então tem um disjuntor específico aí para esse carinha aí sendo uma tomada de uso específico, um disjuntor unipolar pegando uma das fases. Aqui em 220, entre fases, eu vou ter que ter aí a utilização de disjuntores bipolares para 2 fases. Novamente, chegando lá na minha carga, no meu chuveiro, eu tenho meu fio de proteção saindo do barramento de proteção e as 2 fases vindo, uma desse barramento e outra desse barramento, passando pelo meu disjuntor bipolar, indo até a carga. Tá certo? Então a ideia de hoje era passar um pouquinho aí sobre distribuição de circuitos, quais os requisitos nós devemos levar em consideração. Espero ter sido claro e até a próxima aula.